Quando você pega a entrevista de um advogado que dá uma entrevista e começa a fazer piada com isso, desacreditá-lo e fazer disso um gatilho para que pessoas violentas entrem em contato com esse advogado, isso é uma prática de intimidação que era utilizada lá, infelizmente, pelo fascismo. Doutor, finalmente, o senhor é alvo de ataque, um ataque absurdo, de um deputado no Instagram, porque parece que o senhor tem uma foto, que o senhor tirou uma foto com o Silvio Almeida, tem uma foto que o senhor postou no seu Instagram com a Dilma. Ô, doutor, eu tenho uma foto com o Clinton, será que isso aqui me faz defensor das coisas do Clinton, me desabona? Minha foto com o Clinton, que fica ali atrás, eu entrevistando o Bill Clinton. Quem é esse deputado? Por que ele fez aquilo, uma coisa gratuita daquela? Olha, eu tô hoje cedo eu acordei, Luiz, e fiquei muito impressionado e muito chateado com o que aconteceu, porque pelo seguinte, num outro canal, eu vou até tomar a liberdade de falar aqui, eu fui convidado pelo portal Metrópolis para dar uma entrevista técnica também, assim como essa, sobre a fala do ministro Barroso e se isso ensejaria ou não o impeachment. Lá o Barroso fez uma declaração em relação ao bolsonarismo num evento da Uni. E eu disse tecnicamente o seguinte: embora o ministro tenha sido infeliz na escolha da palavra, ele mesmo depois explicou que ele estava tratando do extremismo. E isso não configura tecnicamente, nos termos da lei do impeachment, motivação para impeachment, porque tem que ter atividade político-partidária, não é o caso, e tem que ter também, para justificar um impeachment de ministro, uma conduta que viole a moralidade do cargo, qualquer coisa nesse sentido. E o ministro Barroso, basta olhar a sua atuação desde quando foi nomeado, ele tem uma coisa coerente, uma atuação coerente com aquilo que se espera. É um professor titular da UERJ, é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. A gente pode discordar ou concordar das decisões dele, mas é um constitucionalista preparado. E eu disse dessa forma, de forma serena e técnica. Daí, um deputado federal, um deputado de Sergipe, eu não vou falar o nome dele aqui, ele pegou essa declaração desse portal de notícias que eu havia dado essa entrevista, foi até o meu Instagram e depois começou a uma ridicularização, fazendo uma ridicularização com vozinha, falando, olha, veja o que esse advogado petista está falando, daí pega imagens de amigos, como é o caso do ministro Silvio Almeida, que é um amigo de 15 anos, porque eu sou diretor do Instituto Luiz Gama e nós construímos e ajudamos e colaboramos nessa luta, que é uma luta de todos, contra o racismo. Embora eu seja um homem branco, é lógico que eu participo também enquanto membro do Instituto, colaborando com o Instituto. E daí ele faz todo esse carnaval para desacreditar. E isso serviu como um gatilho para que pessoas extremistas viessem às minhas redes sociais, inclusive com ameaças, inclusive fazendo ilações e falando barbaridades. Isso é muito triste. Que é a técnica tradicional do bolsonarismo, que sempre começa assim, né? Daí, depois de fazer o que ele fez, esse deputado fez com o senhor, eles escalam para fazer o que fizeram com o Alexandre de Moraes, né? Perseguição em público e assim por diante. É incrível isso. É muito triste, porque ele dá um gatilho, então ele fala tal, ainda que alguém possa dizer, mas ele não ofendeu, mas ele dá um gatilho para pessoas extremadas que o seguem, falando, olha, o alvo da vez agora é o advogado Renato Ribeiro de Almeida. E daí eu recebi, olha, a hora que eu acordei hoje pela manhã, eram centenas de mensagens no meu Instagram, no meu perfil do YouTube, do Facebook, me atacando, falando barbaridades, do nível das barbaridades que foram ditas em relação ao ministro Alexandre, agora semana passada. Então, é um modus operandi. Infelizmente, é um modus operandi. As pessoas... E é um pouco até
é curioso isso, porque eu, como advogado na área eleitoral, se esse deputado fizesse uma pesquisa, ele veria que eu não só sou advogado de muita gente do PT, como muita gente da direita e talvez até da extrema direita. Eu já advoguei para generais, para coronéis da polícia e tudo mais, porque eu sou advogado, a questão é técnica. E a pessoa se equivoca, porque ele deveria ter feito uma consulta e falado, olha, tem até amigos dele que são meus clientes. E isso não é um problema. Eles não fazem consulta, porque eles não têm compromisso com a verdade. Não fazem mesmo. Eles não então têm faz um ataque irresponsável. A ideia aí do ataque foi assim, me desacreditar, dizendo, olha, vamos ridicularizar essa pessoa, porque ao ridicularizar você tira a autoridade do discurso, você desacredita. Não só isso. Eles querem, doutor, se o senhor me permite, eles não querem, eles querem fazer com que o senhor deixe de dar entrevista. Ah, eu não vou mais dar entrevista, não, porque senão vai vir outro me atacar e vão dizer isso, aquilo. O senhor entende? É assim que eles agem. Eles começam com esses ataques, primeiro para tirar, descredibilizar a pessoa e para causar medo, óbvio, sabe? O ódio causa, você fala, opa, peraí, tá? Tem 1 milhão de pessoas aí me seguindo, então não vou nem dar essa entrevista para fórum, não, porque senão vai ter outra. Sim. Olha, para você ver como é que é interessante. O objetivo é calar a sua opinião. Você vê como é que é interessante, né? Na minha própria família, né? Hoje cedo eu falei, olha, gente, recebi essa mensagem e tal. Daí eu falei, eu estarei daqui a pouco na fórum falando sobre o caso do Sérgio Moro e do caso Zambelli. Daí eu ouvi de um familiar, pelo amor de Deus, não dê essa entrevista, se preserve, senão você vai morrer. Imagine o tipo de situação, de pânico, que as pessoas que são próximas e que não tem nada a ver com isso, né? Elas acabam sofrendo esse tipo de preocupação, porque é uma preocupação humana. Imagina, você acorda, recebe um monte de ataque, gente falando que sabe onde você mora, onde é seu escritório, que se te encontrar na rua vai fazer isso. Então isso é problemático, né? Isso é bem problemático. Pessoas que vão dizer, se te encontrar na rua, vou fazer isso ou aquilo, sei onde você mora, você é isso, é aquilo, com linguajar de baixíssimo calão. Não é uma discussão no campo das ideias. Não é alguém falando, Renato, você se equivocou aqui na leitura da lei de impeachment, na verdade cabe mesmo. Não é isso. É ataque pessoal. Esse que é o problema. É isso. Muito obrigada, Renato, reforçando aqui o agradecimento por você Muito obrigado você por não ter tido medo, não se deixe intimidar. Infelizmente, né, Ana? A gente tem dito, essa semana foi a semana de dizer que o 8 de janeiro continua, está vivo. Obrigado. Continua e com novos métodos. Os métodos agora, eles passam pela intimidação dos interlocutores. Não sou só eu, não sou só apenas os ministros do STF, todo mundo que, de repente, dê alguma declaração que desagrade os extremistas, essas pessoas se tornam alvos. Isso é uma prática das mais degradantes que nós vimos na história da humanidade, e daí, sinto muito, era o que era feito, infelizmente, no nazismo e no fascismo. Essas pessoas, elas não gostam de ser chamadas dessa forma, mas é exatamente isso que acontece. Quando você pega a entrevista de um advogado que dá uma entrevista e começa a fazer piada com isso, desacreditá-lo e fazer disso um gatilho para que pessoas violentas entrem em contato com esse advogado, isso é uma prática de intimidação que era utilizada lá, infelizmente, pelo fascismo.